Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista desta quinta-feira, dia 3 de julho de 2014. O Gazeta Entrevista no oferecimento da Auto Acre. Olha, dá uma passadinha na Auto Acre, porque nesse mês de julho tem promoções incríveis em toda a linha Kia. Os veículos Kia têm 5 anos de garantia, tem tecnologia avançada, tem design moderno. Você dá uma passada lá na Auto Acre, fica ali na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora, para você conhecer as promoções e quem sabe sair com o seu Kia 0 km. Neste primeiro bloco do Gazeta Entrevista e no segundo bloco também, eu vou conversar com o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, que vem nos falar das últimas conquistas da prefeitura, especialmente essa última notícia. Ontem o prefeito conseguiu, em uma audiência com a presidenta Dilma, a liberação de 70 milhões de reais em recursos a fundo perdido. Quer dizer, a prefeitura não vai entrar com uma contrapartida, é um recurso que está no Orçamento Geral da União e que será investido principalmente em obras de mobilidade urbana. Boa noite, prefeito. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo. Eu que agradeço e cumprimento também as pessoas que estão em casa nos assistindo. Boa noite a todas as famílias da nossa cidade. Então, prefeito, nos fale dessa notícia, desses recursos conseguidos recentemente e que vão, digamos assim, dar um upgrade no que diz respeito à mobilidade urbana aqui em Rio Branco. Eu estive olhando aqui, são muitas obras e eu gostaria que o senhor detalhasse o que vem por aí. Rogério, primeiro é importante dizer que ano passado, durante as manifestações, a presidenta Dilma convidou os governadores e os prefeitos de capitais e anunciou 5 grandes metas que eram para poder atender, de alguma forma, os clamores, o clamor que vinham das ruas. E uma dessas metas era o investimento maior na mobilidade urbana, porque parte das manifestações elas ocorreram principalmente por discussão da tarifa de ônibus e também pela dificuldade que as cidades vivem hoje, pelo crescimento da frota, em relação ao transporte e à mobilidade. Em maio desse ano, a Prefeitura de Rio Branco apresentou os projetos, as propostas, e nós passamos, Rio Branco e mais 26 cidades, por um rigoroso análise técnica no Ministério das Cidades. E ontem foi o momento do anúncio dos investimentos. Eu devo assim, dizer que 3 aspectos foram fundamentais para que Rio Branco ontem, Rogério, tivesse o anúncio do investimento. Primeiro, os projetos, porque nós apresentamos as propostas, daqui a pouco vou poder detalhar para as pessoas, mas se não tiver bons projetos, não tem aprovação dos recursos. São muitas cidades disputando esses recursos. Eram 26 cidades disputando todos os recursos. Segundo, a confiança da presidenta Dilma. Ela esteve aqui na alagação, ela nos ajuda. Nós estamos agora duplicando 7 ruas e avenidas com contratos de 2013 e liberou. Nós somos a primeira cidade do Brasil que acessou esses recursos da fase anterior, E o terceiro aspecto, a articulação do senador Jorge Viana. Ele, desde o início, ele esteve comigo em maio apresentando as propostas, ajudou na concepção, ele foi prefeito, foi governador, o senador Jorge Viana. Ele esteve me acompanhando nas audiências do Ministério das Cidades. E nessa reta final, Rogério, é importante as pessoas saberem, o programa foi lançado, 50% era de empréstimo e 50% de OGU. E eu dizia para o senador que a prefeitura não tinha mais como contrair empréstimo, porque nós acabamos de contratar operações, que são essas das avenidas, então poderia comprometer as nossas capacidades futuras de pagamento. E o senador fez uma grande articulação com a ministra do Planejamento das cidades, até com a presidenta, e ontem no anúncio foi decidido que 100% dos recursos eram dos recursos da União. Então esses 3 aspectos, a confiança da presidenta, bons projetos e o apoio e a articulação do senador fizeram com que a gente tivesse, eu e mais 8 prefeitos somente, dos 26, chegaram a essa reta final e tiveram o anúncio dos investimentos ontem. Alguns problemas aqui em Rio Branco, em termos de mobilidade urbana, são crônicos e o senhor acha que esses recursos serão capazes de reverter isso, de recuperar esse tempo perdido? Em que investimentos não foram feitos assim de forma maciça? Olha, Rogério, esses investimentos na mobilidade são fundamentais. Você vê, Rio Branco, nós ficamos quase 100 anos, até 2006, só com 2 pontes no centro da cidade. Depois o Jorge construiu a terceira, em 2006, e o governador Binho construiu a 4ª em 2010, para que a gente tivesse uma condição ali pela Ceará, ligando aquela região do São Francisco, o aviário toda direto com o 2º distrito, com a 6 de agosto, e tivesse também o desvio das cargas pesadas da cidade pela Via Verde. E o Jorge também construiu a passarela. E agora nós estamos propondo uma nova ligação
que é ligar a região mais populosa, de regional mais populosa, que é a Baixada, 17 bairros, 70 mil pessoas, a região do 2º Distrito, ali 15, Cidade Nova. Criar um novo fluxo, um corredor exclusivo de ônibus. Aí nem será preciso ir para a 4ª ponte e nem para o centro da cidade. E nem para o centro da cidade. Então esse é um investimento. O outro investimento são 6 corredores de ônibus. Nós vamos ter corredor de ônibus na Avenida Ceará, nós vamos ter corredor de ônibus na Marechal Deodoro. Quando o ônibus desce da ponte nova, como nós chamamos, a ponte de concreto, subindo a ladeira ali do Banacre, ele às vezes gasta de 20 a 30 minutos até chegar na descida da Avenida Brasil. Então nós vamos ter um corredor exclusivo de ônibus. Como é que ele funciona? O que ele diferencia da Avenida Ceará como ela está hoje? Nós vamos ter uma faixa adicional na Avenida Ceará, onde só o ônibus poderá transitar, exemplo do que é São Paulo. Então com isso, o ônibus vai transitar com mais velocidade, vai chegar, a média de velocidade aumenta e ele chega com mais rapidez ao terminal. Então, Avenida Ceará, Marechal Deodoro, Avenida Brasil. Mas isso envolve alguma estrutura física nova? Sim, envolve alargamento, né? Nós vamos ter que alargar da avenida. Exato. Sim. No mínimo mais 3,5 metros para criar uma faixa exclusiva para o ônibus. Não vai afetar em nada o trânsito atual. Não, pelo contrário, nós vamos tirar o ônibus. Hoje o ônibus disputa com os carros. Sim. Ele vai ter. Nós não vamos suprimir uma pista para criar, porque aí não fazia sentido, né, Rogério? Nós vamos ampliar, ter mais uma pista para que o ônibus tenha uma via exclusiva. Na Ceará, na Getúlio Vargas, nós vamos também ter na Avenida Brasil, que hoje é mão invertida, que o Jorge implantou há mais de 20 anos, mas ainda funciona. Nós vamos colocar ela na mão seta, descendo ali em frente à Oca. Vamos ter na Guaporé, que chega também no terminal. O objetivo é fazer com que os ônibus cheguem no terminal com mais rapidez. E as ciclovias, prefeito? Nós vamos ter também um investimento em ciclovias. Nós temos hoje 60 quilômetros em Rio Branco, aproximadamente, de ciclovia. O plano é levar mais 20 quilômetros de ciclovias, mas não estão nesses investimentos. Esses investimentos são os corredores de ônibus, que eu falei. Ele está previsto a construção da 5ª ponte, um túnel que nós vamos fazer na Ceará. Viaduto, né? Eu prefiro chamar de túnel, porque quem vem pela Ceará vai passar por baixo, né? E quem passa na Getúlio Vargas por cima. Olha, ali realmente é necessário e vai dar, digamos assim, uma fluidez imensa naquele cruzamento. Então nós vamos ter um túnel, quem vem pela Ceará passa pelo túnel, quem passa na Getúlio Vargas por cima. Nós vamos ter um terminal de integração no São Francisco. O nosso plano é construir 5, Rogério. Nós fizemos da Baixada, vamos inaugurar agora, final do mês, o da Tucumã Universitário, que em frente ao FAC está quase pronto. Nós já começamos o do Adalberto Senna, na parte alta da cidade, e esse recurso nós vamos construir do São Francisco. E vamos fazer um novo terminal em frente ao Zé de Melo, no padrão terminal de integração. Então, esses recursos também prevê a construção de mais 2 terminais, o túnel, a 5ª ponte e os 6 corredores de ônibus. Eu vi aqui também, entre as obras, estudos para a implantação do transporte coletivo hidroviário. Isso é uma coisa interessante. Manaus já usa, Belém já usa, e Rio Branco, que o Rio Acre corta vários bairros, certamente vai funcionar. Essa é uma novidade, nós propusemos o estudo ao Ministério das Cidades, Rogério, e eles toparam. Porque nós apresentamos ali que entre a Ceasa, a 3ª ponte, e o Elias Mansur, nós temos um fluxo grande, diário ali, né, de travessias, nós temos as catraias, né, nós temos ali na Cidade Nova, na Base, no Taquari, no próprio Elias Mansur. Então tem uma vida o nosso rio, ali nessa região que vai da Ceasa até o Elias Mansur. Então nós fizemos a proposta e o Ministério, então vamos contratar uma equipe técnica para fazer o estudo, ver qual a embarcação, as rampas que têm que ser construídas, né? Então, com esses recursos, nós vamos fazer o estudo completo, ver o custo e propor ao Ministério o financiamento. É claro, é importante dizer, Rogério, que esses investimentos que foram anunciados ontem têm um tempo para iniciar. Isso é importante, não posso já caiu o dinheiro, não. Agora nós vamos assinar os contratos com a Caixa Econômica, o ministro encaminha para a Caixa aqui em Rio Branco todos os projetos que nós apresentamos. Assinado o contrato, a Prefeitura prepara todos os editais e os projetos complementares para licitar as obras. E aí sim, eu acredito que em 2 anos a gente tem a condição de concluir todo esse pacote novo de obras que a presidenta anunciou ontem. Muito bem. E isso se soma a outras obras que estão sendo feitas em Rio Branco pelo governo do estado. Hoje, por exemplo, foi inaugurada a UPA da Baixada. Então, quer dizer, vem, de certo modo, até aliviar um pouco a sobrecarga na saúde básica, que é obrigação da Prefeitura. Sem dúvida. Eu tenho só que agradecer ao governador, à presidenta Dilma, porque a UPA da Baixada foi um compromisso nosso na campanha. E o governador conseguiu viabilizar os recursos. É uma parceria, a Prefeitura doou o terreno, que era da Censur, e o governo fez a construção. Então, essa união fez com que nós tivéssemos hoje a UPA da Baixada, que
somada com a UPA do 2º Distrito, mais a do Tucumã, mais a UPA que mais algumas semanas vai ser entregue na Cidade do Povo, Rio Branco vai ter 4 unidades de pronto atendimento, mais o pronto-socorro. Lembrando que há 10, 15 anos atrás, a gente tinha só o pronto-socorro, Rogério. Então, para a população que a gente tem, nós vamos ter um atendimento, pronto atendimento de qualidade, que soma a atenção básica, como você disse. Nós temos o Hidalgo de Lima na Baixada, que já funciona todos os sábados. E nós estamos agora construindo uma nova unidade de saúde na Sobral, ali entre o Boa Vista e Sobral. Inauguramos uma unidade nova no Cabriúva e estamos construindo mais 2 unidades na região da Baixada. E ao todo em Rio Branco são 22. Então esse esforço do governador e o apoio da presidenta, eu tenho certeza que vai melhorar o atendimento de saúde. A gente destacou aqui a mobilidade urbana e tem um outro assunto também relevante e que certamente vai ser abordado pelo prefeito, é a questão da infraestrutura de saneamento, de pavimentação de ruas. Quer dizer, está de certo modo ligado à mobilidade também. Como é que estão os investimentos nessa área? Tem aí o Ruas do Povo, que é um programa do governo em parceria com o município. Enfim, como é que está o cronograma de execução dessas obras? Rogério, nós estamos hoje, se somar todos os recursos que o governo está investindo, mais uma parte que a prefeitura está fazendo com o PAC 2, nós temos mais de 40 bairros em obras. A prefeitura está executando obras no Vitória, Pista Glória e Bahia Nova. Estamos fazendo Vila Acre, Vila da Amizade, vamos começar numa parte do Bom Jesus. Mas o governo está fazendo em mais 33 bairros e deve começar em mais 15 bairros nos próximos dias. É seguramente o maior investimento em infraestrutura de ruas que nós já vimos. O governador Tião Viana, eu não tenho medo de errar, é o governador que mais fez rua da história, porque já terminou em alguns municípios, 100%, como Rodrigues Alves, como Assis Brasil, como Brasileia e outros municípios. E está ajudando os prefeitos a cumprir o que a princípio seria uma prerrogativa do prefeito. Rua, né, a princípio está na jurisdição do município. Mas o governador entendeu que se fosse fazer pelos recursos dos municípios, ia demorar muito para fazer o que está sendo feito em 4 anos. Prefeito, esse inverno que a gente atravessou acabou criando uma demanda reprimida de serviços de tapa-buraco, de pavimentação. Aí teve a questão da alagação do Madeira, que também dificultou os insumos chegarem até aqui. Nesse aspecto mais emergencial do tapa-buracos, como é que está o andamento do trabalho? Olha, Eugênio, isso é importante. Eu fiz visitas a pé em todas as ruas ali atingidas pela 6 de agosto, pelo Taquari, né? Fizemos também na base, estamos fazendo o levantamento de todas as ruas no Aeroporto Velho, nos bairros atingidos pela alagação. Já começamos o trabalho. Cidade Nova, nós avançamos bem na manutenção, avançamos na 6 de agosto, na Santa Terezinha, na Cearense. Temos algumas coisas para concluir, mas o trabalho de garantir o acesso, porque a gente tinha a rua na 6 de agosto, por exemplo, fechada, porque com a alagação nós tivemos um problema, caminhão passando, a rua ficou quase 2 semanas embaixo d'água, né? Então nós temos agora 2 equipes nossas, das 6 equipes que a Imub montou de asfalto, 2 vão ficar fazendo a manutenção nesses 18 bairros atingidos pela alagação, que são os bairros que demandam mais e têm a demanda reprimida, como você falou. Então nós temos uma programação de julho, agosto, setembro, outubro, aproveitar o verão todo. Nós já começamos o trabalho no final de maio, quando as chuvas pararam, né? E as outras 4 equipes vão fazer o restante dos outros bairros que não foram atingidos diretamente, mas que sofreram com o inverno também. Então a nossa meta é até o último dia de verão trabalhar para fazer a manutenção dos bairros. Eu estou conversando com o prefeito Marcos Alexandre de Rio Branco. A gente vai dar uma paradinha para o intervalo e o Gazeta Entrevista volta já já, continuando essa conversa. Não saia daí.